Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, 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 una Bela mattina. tchau. Vamos falar do anarquismo, da filosofia anarquista, qual o sentido disso, o que significa, tá? E como esse pensamento adentrou o Brasil lá no tempo dos coronéis, tempo do café com leite, até mesmo um pouquinho antes, ainda no tempo do Império. Essa música é italiana, ela tem origem lá no século XIX, depois foi usada pelos anarquistas, depois na Segunda Guerra Mundial como combate ao fascismo. Ela é uma música italiana. Vocês aí que têm origem italiana, como esses italianos vieram parar no Brasil? 1875, havia o medo que o Brasil se tornasse um Haiti, um país negro. Havia a necessidade de trocar a mão de obra escrava por uma mão de obra livre. Aí é que os colonos italianos, a convite, por negociatas com o governo do Império, começaram a vir para o Brasil. Italianos pobres, tá? Do norte da Itália, uma grande maioria. Alguns vieram para o Rio Grande do Sul, receberam suas colônias, outros foram para São Paulo, né? E muitos desses colonos foram trabalhar no café, outros ficaram na cidade de São Paulo, se tornaram operários, começaram pequenas fabriquetas. E esses italianos, a partir da origem do trabalho deles, uma pequena indústria se forma, começa a crescer, a família Matarazzo, famosa em São Paulo, e essa indústria forma-se a partir do dinheiro do café, inclusive, né? Principalmente em São Paulo. E quem é a mão de obra? A grande maioria dos operários italianos. E o que eles trouxeram da Itália? Que ideias? Eles não querem saber de escravidão, é óbvio. Não são escravos, lutam contra aqueles valores antigos da escravidão. Esses italianos trazem a ideologia, a filosofia do anarquismo. Tá? O socialismo vem a posteriori. Né? Karl Marx entra no Brasil depois do anarquismo. O principal líder, o principal pensador anarquista é o russo Mikhail Bakunin. O que fala o anarquismo? O autogoverno, né? O combate a qualquer forma de opressão, a qualquer forma de Estado. Esses anarquistas italianos, que grande maioria operários, eles vão formar círculos operários. Em 1907, quando a lei brasileira permite, eles vão formar sindicatos com origem anarquista, bandeira branca, preta e vermelha. Esse é o princípio do anarquismo, o autogoverno. Ninguém acima de mim pode me comandar. Certo? Para alguns é uma política viável, para outros uma utopia, o mundo anarquista, o autogoverno, o controle. Mas esse movimento anarquista controlou o movimento operário brasileiro, nascente no tempo do café com leite, principalmente em São Paulo. Como eram as leis trabalhistas? 0. 18 horas por dia de trabalho. A criança trabalhava, a mulher ganhava menos, não havia férias, não havia nada, 8 horas, nada. Nem aposentadoria, salários baixíssimos. O que fizeram em 1917, influenciados pela ideologia anarquista? Os sindicatos promoveram a primeira grande greve do Brasil, a Greve Geral de 1917. Deu certo? Eles queriam o quê? Alguns direitos trabalhistas, melhorar o salário, que era a principal reivindicação deles, que menor de 14 anos não trabalhasse o mesmo tempo. Enfim, não havia ainda luta pelas mulheres, certo? Algumas sufragistas já começam, nesse período, com influência da Inglaterra, a lutar pelo direito de voto. Mas ainda as mulheres, o movimento feminista no Brasil é muito pequeno nesse período. Já existe, nós vamos ver depois. Ele já existe em 1917. E outro fato, em 1917 está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, que ela acaba um ano depois, em 18. Em 18, que é a época da gripe espanhola. E em 17 ocorreu também a Revolução Comunista na Rússia, que ainda não teve tanta influência no Brasil. Então, primeira grande greve no Brasil por direitos, a greve de 1917. Começou numa fábrica têxtil em São Paulo, se espalhou pelo Brasil, chegou nos círculos operários de Porto Alegre. Foi uma greve nacional, a primeira grande greve. Como o governo tratou? O governo de Venceslau Braz. Venceslau Braz dizia: a greve é uma questão de polícia, não é uma questão social. É pau nos grevistas. Inclusive, navios de guerra em Santos foram colocados para reprimir o movimento operário de 17. Mas esse movimento se estendeu por mais 2 anos,
Por mais que a polícia reprimisse, por mais que os navios bombardeassem, ele diminuía e voltava. Nunca os italianos, os imigrantes, entregaram-se e continuaram lutando por seus direitos e algumas reivindicações, como melhoria de salários, eles conseguiram, mas muitos foram presos e muitos foram mortos, inclusive pela própria polícia. Porém, em 1922, é criado o Partido Comunista Brasileiro, com ideias advindas da Revolução Russa de 17. E o movimento comunista, influenciado pela Revolução Russa, começa lentamente a afastar os anarquistas do poder dos sindicatos. A partir de 22, o movimento anarquista se dilui. Hoje, ele existe a Federação Gaúcha Anarquista, quem quiser ter conhecimento é só pesquisar, que tem sites no YouTube. Então, o movimento anarquista, o anarcossindicalismo, primeiro movimento geral de greve dos trabalhadores, depois substituído pelas ideologias de Karl Marx, o comunismo a partir de 1922. Invasor, un partigiano, buttami via. Oh, vela ciao, 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 ciao,